Vou chamar aqui na tela Oscar Asakura. Eu falei certinho o seu sobrenome, querido? É Asakura. Obrigado, viu, Gustavo? Bom dia para todos, boa tarde. Perdão, meu querido. Olha só, eu estava ansioso para poder falar com você. Você que você que é um homem que entende da engenharia, da computação, que é um assunto afim aí à minha formação. Você que é um homem que também é um amante da ecologia, assim como eu e Rafael Zardos aqui do Sabadaço. É um prazer te receber aqui na Band para falar sobre educação e para falar sobre um tema em primeira mão. Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Gustavo. E assim, eu fico muito honrado de estar falando tudo isso, mas não sou nada disso. Eu sou amante a dados, há mais de 30 anos que eu trabalho nisso, eu estudo sobre isso. E hoje eu estou aqui a seu convite, eu estou à sua disposição. É isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. É um projeto que envolve uma lei muito polêmica, né? Uma lei que vai mudar a realidade das empresas brasileiras em todo o território brasileiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente. Eu quero que você conte isso para a gente aqui. Né? A autoridade nesse assunto aqui é você. Tá bom, muito obrigado. Então vamos começar um pouquinho sobre a questão de dados, né? Dado é considerado já há uns 4 anos, 3 anos, como o mais valioso recurso da atualidade. Então, quando a gente fala de dado, nós estamos falando o quê? Que todos eles movem negócio, eles mudam a vida das pessoas. E muitas vezes ele é considerado muito frio, mas no meu ponto de vista, ele não é frio. Ele pode transformar de uma forma muito boa a vida das pessoas, né? E nesse caso, eu acho que precisam de um tratamento ético inteligente e a LGPD deve ser a base deste processo, é o início de tudo. Quando nós falamos de LGPD no Brasil, nós estamos o quê? Nós estamos iniciando esse processo. Doutor, deixa eu te interromper só um segundo. Eu ia pedir, de praxe aqui na rádio, quando a gente fala uma sigla, dizer o que ela significa. Ah, Né? ótimo. Eu ia pedir para você escolher o que significa LGPD. LGPD é a sigla que vale Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, na minha opinião, LGPD que está começando aqui no Brasil, ele vai ser o quê? Um marco no qual o quê? Os dados precisam ser o quê? Utilizados com muito mais inteligência para que o quê? Realmente possa mudar a vida das pessoas de tal forma que o quê? Os negócios prosperem da melhor maneira possível. Então, para entender isso, eu acho assim, tem muita gente que tem falado sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, claramente o quê? Como sendo um problema jurídico. Claro que é jurídico porque é uma lei. E tem outros que defendem que essa questão é simplesmente comprar ferramenta. E para mim, existe questões maiores e gostaria exatamente de falar sobre isso. Então, vamos começar um pouquinho sobre entendendo o que é a questão com conceitos importantes em relação ao LGPD. Para mim, existem 4 conceitos importantes. Primeiro, o que é dados pessoais? Quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, nós estamos falando basicamente o quê? Da questão de tratamento de dados pessoais. E especificamente no que nós chamamos de dados sensíveis, que é um outro tipo de, outro o quê? Conceito bastante importante. Não podemos esquecer também que a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, fala de 2 profissionais que não existem até então, chamado de operador e de controlador. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa deixar bastante claro é essa questão do que é conceito. Conceitos importantes: dados pessoais sensíveis, operador e controlador. Agora, quando eu falo de LGPD, eu tenho o quê? Algumas possibilidades de tratamento, e eu listaria 10, tá? Não vou entrar em detalhe, mas seria o quê? É o problema de consentimento. Isso já nós estamos vivendo essa verdade, dependendo do site que você entra, você já precisa o quê? Fazer um consentimento em relação à entrega de dados que tem. Então, eu tenho consentimento, eu tenho algumas obrigações legais que eu preciso ter, tem questões de políticas públicas, porque não é tão simples assim de tratar
né, de dados. Então, não é simplesmente eu falar, ah, não, eu preciso esconder todos os dados. Será? Eu preciso jogar todos os dados depois de um determinado tempo. Então, eu acho que é muito importante que o quê? Entenda quais são as possibilidades de dados, são 10. E outra coisa que eu acho que é fundamental entender, que para poder atender, para que as empresas possam estar devidamente preparadas, é a questão da multidisciplinaridade. Não é uma questão somente jurídica e não é uma questão somente de ferramenta de TI. No meu ponto de vista, existem 4 pilares importantes. Quais são? Primeiro, a questão estratégica, quer dizer, as pessoas que controlam a empresa, os empresários, né, os executivos principais, precisam saber qual é o risco que ele está correndo e até que ponto que ele vai querer tomar este risco. Então, eu digo isso da disciplinaridade de quê? De estratégia. Evidentemente que eu preciso falar de segurança informacional. Eu preciso falar de que forma que eu posso fazer o quê? Por exemplo, que é a questão de encapsulamento de dados. De que forma que eu devo tratar as senhas e assim sucessivamente. Então, também envolve a questão do que nós chamamos de segurança de dados, segurança informacional. Porém, existe um pilar que as pessoas não conhecem, chamado de governança de dados. Isto é, dados precisam ser tratados. Eu sempre comparo dados como petróleo. Petróleo, quando eu faço o que? Extração de petróleo, não basta eu extrair este petróleo e colocar no carro. O carro não funciona. O petróleo precisa ser o quê? Ele precisa ser tratado para virar Tem que ser gasolina. refinado, né? Tem que passar por todo um procedimento e tal. E é isso que a gente faz com a mineração de dados também, né? Se ela, Claro, se claro. você, senão é só um monte de informação ali amontoada a respeito de uma coisa. Acho que hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, tudo que a gente faz na internet, né, tem o nosso IP, tem a nossa identidade, né? Então, você pesquisa uma coisa na internet, aí você entra no Facebook e aparece uma propaganda daquilo que você pesquisou, daquilo que você estava. Às vezes você nem pesquisou, você clicou, você viu uma propaganda de interesse, você clicou, pronto. Agora aparece só propaganda daquilo ali. Profundamente. Isso tudo é a mineração de dados, não é? Sem dúvida nenhuma. E eu falo, né, a questão, então, essa comparação que nós estamos fazendo, de fato, é o quê? De você poder ter qualidade. Existe, por exemplo, existe, né, muitas tentativas de fazer aquilo que nós chamamos de ciência de dados. Só que ciência de dados, sem fazer o tratamento, sem estar qualificando, sem ter o que exatamente aquilo que nós chamamos de entender o que é dado, eu não consigo fazer nenhum tipo de ciência de dados. Aí eu não tenho o quê? Não tenho valor sobre isso. Então, governança de dados é importante. E como final, nós estamos falando do quê? Do processo jurídico. Evidentemente que tudo isso é o quê? É cumprimento da lei. Se é cumprimento da lei, eu preciso ter o quê? Uma participação ativa da área jurídica para poder fechar a questão, né? Hoje o seu projeto ele tem condições de formar, né, digamos assim, de A a Z, um profissional para atuar nessa área da LGPD? Sem dúvida nenhuma, porque nossa empresa é conhecida como uma empresa que trata do ecossistema de inteligência de dados. E quando eu falo de inteligência de dados, nós estamos falando de governança e gestão de dados, ciência de dados e aquilo que nós chamamos de inovações disruptivas. Né? Todas as empresas, todas as pessoas querem ser diferente. É o caso da Uber. Por que a Uber é diferente? Porque ele acabou criando um novo mercado. Nós precisamos fazer com que o quê? As empresas possam criar novos mercados, não é somente novos produtos no mercado existente, né? Então, isso só pode ser feito com a inteligência de dados. E nós temos toda a condição para poder treinar, capacitar as pessoas. Oscar, você acredita que as empresas, de uma forma geral, essas oportunidades, esses novos cargos, esses novos postos, eles vão ser gerados na grande maioria das empresas? E em quanto tempo você acha que isso vai acontecer? A gente está chegando ao final do nosso tempo, mas em quanto tempo você acredita que isso vai ser realidade, pelo menos nas grandes e médias empresas no Brasil?
LGPD é uma coisa que já está acontecendo. Inovações disruptivas, ou eu faço isso em curtíssimo prazo, e quando eu falo curtíssimo prazo, é 1 ano, 2 anos no máximo, porque senão eu vou ser engolido pelas empresas que o quê? Fizeram isso efetivamente. Então não tem E tempo a ainda corre perder. risco de ser responsabilizado por falhas que você venha a cometer. Não só falhas éticas, mas crimes também, crimes cibernéticos, né? A gente vê muito vazamento de dados. Você liga para a NET para pedir uma NET, daqui a pouco a Sky te liga. Como que chegou na Sky essa informação, né? É óbvio que vazou um dado ali. Essa política ela tem que ser revista, ela tem que ser revista o quanto antes. Então, eu acredito que essa é uma das profissões do futuro, né? A nossa Não tenha proposta dúvida. é Não falar tenha dúvida. do futuro. Eu acho que a gente, inclusive, deveria, ou em outras oportunidades, nos encontrarmos para falar mais sobre essa temática, mas eu tenho certeza que você tem muito dessa temática disponível na internet, disponível no seu site, né? Eu tenho um briefing aqui maravilhoso do teu trabalho e que eu acho que ele poderia, sem prejuízo aos ouvintes, ser colocado no portal aqui do nosso programa, para que eles conhecessem melhor esse teu trabalho. E você, claro, te convido para fazer uma live comigo durante a semana, onde a gente possa falar sobre as profissões do futuro, principalmente com enfoque na ética e na LGPD. E também não esquecer, Gustavo, da questão de que o nosso projeto está muito ligado também a questões ambientais. Tá? Nós acabamos de fechar na Amazônia um contrato com o SOCA, o Instituto SOCA, que faz preservação ambiental, e nós destinamos uma receita para eles, o quê? Para que possam continuar. Então, eu acho que tudo isso, dado é vida, dado é petróleo da humanidade, mas ele significa vida. Isso que é o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. Temos que abraçar o futuro, porque o futuro chegou. Oscar Asakura, falei certo agora, Oscar Asakura aqui na Bandeirante, doído só poder fazer esse tempinho de entrevista com você. Eu quero muito fazer uma live contigo, quero que você participe do programa ativamente, porque esse é um assunto de extrema relevância, de extrema importância. Tem gente que nem sabe o que é LGPD ainda, mas já está no ar, não é verdade? Eu estou à sua disposição e estou à disposição de todos os ouvintes. Se quiserem acessar é www.albi.com.br e o nosso curso está no e2d500.com.br. e2d500.com.br é onde está o curso do LGPD da Albi, e a gente vai disponibilizar, então, com a tua autorização, esse material na página do Saladaço, para todos os mais de 90 mil ouvintes da Bandeirantes ficarem sabendo sobre esse trabalho maravilhoso de educação, mais do que de legislação, de educação, de geração de emprego, de carreira, de novos perfis de profissional, mais éticos, mais corretos no futuro. Meu querido, muito obrigado pela tua conversa, esse bate-papo tão animado aqui comigo na Bandeirante. Até a próxima, hein? Obrigado, agradeço muito, 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 Gustavo, e até a próxima, eu estou à sua disposição. Eu que te agradeço pela parte do profissionalismo e pela parte da ecologia também. Obrigado. Valeu, um abraço para você, um abraço para todo mundo do Instituto Soca. Até a próxima!